Quero saudar os irmãos com o Pai do Senhor. Bom é nós estarmos na casa de Deus, aprendendo o seu santo tempo. Estamos hoje com a lição número 7 desse trimestre de 2020 e nós temos aprendido muitas coisas relevantes a respeito da igreja e a respeito do sacrifício de Cristo, eleições, a eleição, a predestinação e coisas que vão nos tirando muitas dúvidas que nós temos. Vamos então para dar início à nossa aula. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Duas coisas nós podemos ter como relevantes aqui na introdução. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele vai até o verso 1 até o 12, ele vai falando da condição que o gentio estava, a condição que ele era tido. Mas no versículo 13 adiante, o apóstolo Paulo diz, mais agora. Esse mais agora foi um divisor de água na vida de toda a humanidade. Quando lá no início da nossa lição textual diz, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, esse ambos os povos, ele estava falando tanto dos judeus quanto dos gentios, que mais tarde se resumiria por meio do sacrifício de Cristo, e desses dois povos formaria esse mundo, que é conhecido como a Igreja do Senhor. Mas agora, Paulo está dizendo, depois do que? Mas agora, depois de qual ato? E ele vai explicar que do mais agora, ele vai se referir da obra de Jesus, que Jesus realizou na cruz do Calvário. Paulo estava querendo dizer, até agora havia uma restrição, até agora havia uma inimizade, mas agora, a partir do versículo 13, ele vai começar a expor dizendo, a partir da obra de Cristo, da obra sacrificial de Cristo, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. No mesmo livro, Paulo ensina que a salvação é pela graça, mas esta salvação é pela graça, mas não foi de graça. Ela custou um preço alto, preço de sangue, que foi Cristo quem derramou por nós. O apóstolo Pedro, ele nos ensina também dizendo que não foi por ouro, não foi por prata, e nem por outra coisa que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Primeiro tópico: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. Havia um exclusivismo religioso por parte dos judeus, que eles se achavam os top de linha, eles se achavam os separados, tanto que existe a religião do farisaísmo,
significa lá estar ser separado. Eles não se misturavam. E eles usavam isso de uma forma exclusa. Eles tinham a religiosidade deles como algo de grande relevância, que não havia nenhum tipo de mistura. Nós vamos ver na primeira parte do primeiro tópico que havia uma divisão, havia uma separação tanto espiritual quanto física entre eles. Primeira parte, a parede da separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Havia dois pátios, um grande e outro na mesma proporção, aonde ficavam os gentios e outra onde ficavam as mulheres. Os gentios, os estrangeiros, que é a diferença entre a palavra de estrangeiro e forasteiro. Estrangeiro é aquela pessoa que está dentro de um lugar, mas não pertence àquele povo, mas vai se adaptando àquele povo. E forasteiro é aquela pessoa que passa por um povo, passa por uma cidade, passa por um determinado lugar. Havia um pátio onde eles ficavam. Eles não podiam acessar nenhuma parte inferior do templo. Não podiam adentrar nenhuma sala. Eles não podiam ter acesso a nada. Tanto que por isso eles construíram um muro de 1,5 metro mais ou menos de altura. E nesse muro, segundo Flávio Josefo, eles escreveram, tanto em latim quanto em grego, que ninguém poderia acessar aquele muro. Qualquer pessoa que adentrasse, passasse aquele muro, teria que se responsabilizar pela sua morte. Ou seja, qualquer pessoa estrangeira ou forasteiro que adentrasse para dentro daquele muro, seria condenado à morte. Há até na Bíblia, Atos 21, um cenário que o apóstolo Paulo foi perseguido, foi preso, e ele foi espancado, porque alguém o acusou que ele tinha entrado com um homem estrangeiro, passado o muro com um homem estrangeiro. Eles acusaram Paulo, dizendo que Paulo entrou, passou daquele muro, carregando um homem por nome de Trófimo. E eles olharam e eles acusaram Paulo e disseram: você passou como estrangeiro. Aquilo gerou para Paulo uma prisão, gerou para Paulo uma surra. Ele apanhou muito por causa disso, sendo que não era verdade, mas eles usaram isso contra Paulo, para os irmãos terem ideia de o quanto era perigoso invadir a lei que estava posta ali por eles. Havia esse muro, havia essa divisão, e essa divisão pode ser caracterizada de duas formas, tanto física quanto espiritual, que nós vamos ver agora no ponto 2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa parede, esse muro que eu falei para os irmãos, de 1,5 metro de altura aproximadamente. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Por que literal? Literal porque havia de fato um muro. Por que espiritual? Espiritual porque os judeus se basavam nas leis que eles tinham para impedir os gentios de acessar essas partes do templo. Mas por mérito de Cristo na cruz, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai, e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário. A divisória foi rompida. Além desse muro de pedra, havia também dentro do templo, os irmãos bem conhecem, que havia o lugar santo e o lugar santo dos santos. O que fazia separação dos santos para o lugar santo era o véu que separava, a cortina que separava o lugar santo dos santos. Quando Jesus, às 3 horas da tarde, inclinou a cabeça e ele inspirou na cruz do Calvário,
a Bíblia diz que as pedras, as fendas, se abriram, fendas nas pedras, e o véu do templo se rasgou-se de alto a baixo, como que se dissesse: todos agora têm acesso a Deus. E uma coisa que é interessante, irmãos, é que o véu rasgou-se de alto a baixo, e não de baixo para cima. Isso estava dizendo que estava sendo liberado de Deus para o povo, essa abertura que por meio do sacrifício de Jesus estava sendo feita. Uma coisa importante, vale nós tratarmos aqui, é sobre não somos mais forasteiros, mas somos a família de Deus. Nem todos pertencem à família de Deus. Existe um ensinamento que muitos irmãos já devem ter ouvido, tanto depois que já se converteram, quanto aí quando não estavam com Cristo, que todos são filhos de Deus. Quantos já ouviram essa frase? Que todos são filhos de Deus. Isso é uma expressão equívoca. Por quê? Porque o Evangelho do Ide, a ordem de Jesus para evangelizar, ele diz em Marcos 16,15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho a toda criatura. Todo ser humano que não reconhece a Cristo como Salvador, ele não é tido como filho de Deus, mas como criatura. E isso nos deixa explícito no Evangelho de João, quando diz: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o conheceram, mas todos quantos os conheceram e receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Ou seja, para pertencer à família de Deus, é preciso que o homem aceite também o sacrifício de Jesus, bem como a sua autoridade como Senhor. E é por isso que Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, veja que interessante, Jesus não diz assim: quando orar, diga ó Deus, quando orar, diga Senhor. Mas Jesus ensina dizendo: quando orares, ore, Pai nosso que estais no céu. Passa a ser filho da família de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Teve essa entrada, a entrada foi aberta, o caminho foi aberto. Mas, como disse aos irmãos, que essa barreira era tanto literal quanto espiritual. O sentido literal era porque havia de fato o muro. O sentido espiritual era que os judeus se basavam nas leis, e eles tinham por base as 3 leis, para que eles pudessem se embasar contra essa proibição que eles faziam dos gentios. Vamos ler o 3 aqui. O conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, que é a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida. Nós estamos diante de 3 linhas, 3 pensamentos de lei que os judeus se utilizavam. Primeiro é a lei moral, a lei civil, que diz respeito ao judeu ou israelita como cidadão. Essa lei civil impera ainda hoje, porque cada país tem a sua lei cívica, tem a sua lei para os homens obedecerem. Cada país tem a sua nacionalidade. Temos como exemplo disso, por exemplo, quando em Atos 16 eles estavam maltratando o apóstolo Paulo em prisão, e o apóstolo Paulo vai expressar para ele, quando eles souberam que Paulo tinha cidadania romana, eles ficaram com medo, porque Paulo tinha dupla cidadania, romana e a cidadania judaica. Quando eles sabem que Paulo tinha cidadania romana, eles ficavam temendo, porque a lei romana era severa e eles estavam debaixo da lei dos romanos.
Tem a lei moral, que é a lei de conduta, lei de padrão de vida. E essa lei impera também hoje, mas ela foi explicada por Jesus no Sermão da Montanha. Por exemplo, a lei de moral e conduta é as mesmas que nós devemos viver. As leis morais que eles usavam na época lá, nós podemos dar como exemplo sendo a lei do Decálogo, a lei que Moisés recebeu de Deus e colocou nas pedras. Não matarás, não furtarás, não terás outros deuses além de mim, não dirás falso testemunho, honra o pai e a mãe. São leis que nós como igreja devemos também seguir. Mas Jesus, ele não veio abolir a lei, como alguns pensam. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Só que Jesus nos ensinou a cumprir a lei de uma forma prática e interpretativa. Por exemplo, quando a lei diz assim, não matarás. Na lei de Moisés, as pessoas entendiam assim, que eu não posso tirar a vida de ninguém. Esse é um fato, na prática. Mas o que é que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando dizendo assim, não matarás. Eu posso matar alguém não só no sentido fisiológico. Eu não posso só assassinar alguém, um exemplo. Mas eu posso matar uma pessoa com palavras. As minhas línguas podem matar missões de alguém. Pode assassinar o ministério de alguém. Eu posso acabar com a conduta de alguém quando eu falo, não matarás. Jesus, ele vai mais a fundo. Quer ver uma coisa para os irmãos entenderem? A lei de Moisés diria assim, que o adultério se entenderia quando havia a prática do ato sexual fosse confirmada. Olha o que é que Jesus diz: se no teu coração você cobiçar alguém, todavia já adulterou com ele ou com ela. Jesus, ele não aboliu a lei, mas ele fez nós entendermos de forma prática e interpretativa. Os irmãos estão compreendendo? Assim que Jesus ensinou. Então essa é a lei civil. A lei civil tem, cada país tem o seu, cada cidade, cada estado tem o seu. A lei moral é a lei que acompanha, que nós também servimos. Lei moral, lei de padrão de vida, de como servir a Deus. Agora, a lei cerimonial foi a lei que foi contrastada aqui. Por exemplo, a lei cerimonial é citada como a circuncisão e como sacrifício. O escritor aos Hebreus, ele vai falar que depois que Jesus se sacrificou, não há necessidade mais de sacrifício. Até o período de Jesus, como que os homens fizeram pela lei? Era matado um cordeiro, e esse cordeiro fazia a expiação pelos pecados dos homens, cobria o pecado dos homens. Depois que Jesus sacrificou na cruz do Calvário, não há necessidade mais de sacrifício. Então a lei cerimonial que foi colocada em evidência aqui, e foi o rompimento dessa lei que fez com que os homens se unissem, tivessem aquela inimizade jogada fora. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Dentro do conceito aqui dos mandamentos, dentro do conceito do extremismo judaico, eles se achavam por causa disso. Eles se achavam superiores aos outros por causa dessa lei. Vamos continuar. 4. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação à lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Está lá em Hebreus, capítulo 2, verso 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei da cerimônia, como eu falei para os irmãos, é da lei do sacrifício, que já não tem mais necessidade nenhuma.
que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Vamos para o tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Jesus tira dos judeus e dos gentios e dá forma à igreja. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Atos 24, 2, 3. Do fim de um conflito. Lucas 14, 32. Do estado de tranquilidade. 1 Reis 4, 24. E de uma qualidade espiritual. Gálatas 5, 22. A Bíblia pode nos dar a explicação de pelo menos 3 tipos de paz. É aquela paz do mundo, que Jesus diz assim: eu vos dou a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá, porque o mundo lhe dá uma paz condicional. É uma paz, dependendo da condição, é a paz que a pessoa tem. Tem pessoas, por exemplo, que estavam com uma condição social ou financeira boa, ele tem paz. Se ele passar por um processo difícil, ele perde a paz. Ele já não tem mais paz dentro de si. A segunda está lá em Romanos capítulo 5, que é a paz de estar com Deus. Eu vou ler até para os irmãos. Romanos, se os irmãos tiverem uma Bíblia e queiram acompanhar, Romanos capítulo 5 e o verso 31, que é muito importante para essa observação. Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem a paz que o mundo dá, que Jesus dá uma paz não como o mundo dá, não é uma paz condicional, é aquela paz interior, que independente da situação, a gente tem uma paz dentro da gente. É a paz com Deus, que Romanos 5:1 diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor. E a paz de Deus em todo entendimento. Então nós conseguimos ter a paz que Jesus dá, que é diferente da paz do mundo. Nós conseguimos, sendo justificados por Cristo, nós temos paz com Deus, e nós conseguimos também ter a paz de Deus, que é aquela paz que pode ser usada até em cumprimentação, cumprimento. O apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfaz a inimizade com Deus, com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses 1:20. Número 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Interessante que Cristo não é só a paz, Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas Ele é a nossa paz. Lá em Isaías diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Ele é a paz. O autor, Ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Interessante pensar, irmãos, que tem gente que acha que Cristo habita aqui, tempo material, e sendo que na verdade Paulo escrevendo diz assim, que Cristo não habita em templos feitos por mãos humanas. Cristo habita dentro de cada um de nós, por intermédio do seu Santo Espírito.
Então nós temos Cristo dentro de nós e Ele mesmo é a nossa paz. 1 Coríntios 13:6 e 1 Coríntios 6:9 vai falar onde nós somos o corpo, o templo do Espírito Santo. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre os judeus e os gentios. Agora o único povo em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 14, está essa referência bíblica. Número 3, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Estou precisando de óculos já. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Esse novo homem que é um homem transformado, não é um homem reformado. É um homem que foi destruído. A Bíblia diz que Deus ele mata o velho homem e a gente nasce de novo como um novo homem. E o povo que andava se hostilizando, ou seja, havia uma rivalidade entre os dois. Deus pega dos dois, salva e forma a sua igreja. Essa unidade, que fala da unidade, da união, Salmo 133, com suave é que os irmãos vivem em união, não foi o resultado de algum acordo firme entre homens, mas por Deus, por Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Nem o sacrifício humano poderia trazer essa paz que os homens têm entre si e têm com Deus. O livro de Isaías 59, verso 2 diz assim que os nossos pecados Ele fez inimizade entre nós e o nosso Deus, e só havia um que poderia se sacrificar para perdoar esses pecados, é Jesus. Nem o sacrifício humano, até que o sacrifício vicário de Jesus, a palavra vicário significa substituir. Jesus ele se sacrificou por nós, ele se sacrificou em nosso lugar. Foi Cristo que criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, as acepções de pessoas foram desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Aqui nesse trecho nós vamos enxergar a igreja, dois modos de igreja, porque existe de fato duas igrejas. Calma aí, os irmãos, não se espantem. Existe a igreja visível e existe a igreja invisível. A igreja visível é aquela que nós achamos que somos, e existe a igreja invisível. Por quê? Porque Jesus, no dia do arrebatamento, Ele vai tirar a sua igreja de dentro da igreja, porque nem todos que se assentam dentro desse quadro material feito de tijolo e cimento vão subir no arrebatamento. Se esses bancos aqui lotam 200 pessoas, nem todas as 200 pessoas que estão aqui é a igreja de Cristo, que Cristo vem buscar. É preciso estar dentro do corpo. Então nós vamos achar a igreja visível e a igreja invisível. A visível é o que nós vemos aqui. No dia de congresso, por exemplo, sem a pandemia, isso aqui está lotado. Mas desse povo vai sair o povo de Deus. Da Índia vai sair muitos salvos, dos Estados Unidos, da China, do Japão, de todos os países do mundo. Porque Jesus, o sacrifício de Jesus, ele vence as barreiras, ele vence as acepções de pessoas. E o céu, os irmãos, falando para os irmãos que estão aqui presentes, para os que estão nos vendo, para mim, pessoalmente, o céu vai ser um lugar de muita surpresa. Aquele irmão que talvez nós apontássemos e disséssemos que ele não iria para o céu, às vezes ele está bem mais preparado que a gente, não é verdade? E quando ele chega no céu, vai ter uma surpresa. Então o sacrifício de Jesus anula, rompe essas barreiras de classe social, de etnia,
acepção de pessoa, desfeita. Lembra que no tempo dos escravos, dos senhores escravizavam os negros, era aquela acepção, aquela exclusividade. Eu vi um irmão testemunhar que não podia nem chegar perto do seu senhor, não poderia nem ousar dizer uma palavra ao seu senhor, sem que fosse requerido. Mas no sacrifício de Jesus monta a sua igreja. Outra coisa interessante é que tem pessoas que trazem a sua posição social para dentro da igreja. Trazem a sua posição social para dentro da igreja. Por exemplo, existem irmãos que são pedreiros, irmãos que são autônomos, existem irmãos que são médicos, engenheiros, pessoas que são pintores, enfermeiros, policiais, e as pessoas às vezes trazem a sua posição lá fora e trazem para dentro da igreja, uma vez que quando nós entramos aquelas portas para dentro e colocamos como igreja, todos temos o mesmo tamanho diante de Deus, diante de Cristo. Aqui rompe qualquer tipo de sistema, porque nós estamos diante de Deus. Vamos passar para o número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Homem e Deus, judeu e gentil. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre o homem. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldito por nós. Se condenado à morte de cruz, era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado com um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo osso nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os irmãos já pararam para pensar no cenário que Jesus enfrentou na cruz? Um dos cenários está registrado em Isaías 53. Se os irmãos quiserem acompanhar em casa, dá para anotar, lá fala do cenário da cruz, do sofrimento que Jesus passou, da humilhação que ele passou. Primeiro, uma das coisas que eu acho que é tão interessante é que tiraram a roupa de Jesus. Isso para o judeu é uma vergonha. Arrancaram a roupa dele. Depois ele foi açoitado com 40 açoites, um chicote, onde na ponta desses chicotes com 6 tiras, e na ponta de cada tira havia pedaço de osso de carneiro ou pedaço de ferro. O nome desse chicote era azorrague. Cada chibatada daquela tirava pedaços de carne, a ponto de nos dizer que chegou a aparecer a costela, o osso de Jesus. Alguns historiadores afirmam. Jesus leva 40 chibatadas daquela. Jesus é obrigado a carregar a cruz no meio das pessoas, jogar a cruz nos ombros e subir, não a distância perto. Jesus teve que jogar a sua cruz no pátio de Pilatos, subir, atravessar a cidade, subir no lugar chamado Morro da Caveira, ou Gólgota, aonde ali ele seria crucificado, sem contar os espancamentos, dos socos, do cuspe no rosto que Jesus deu. Isso para os judeus é um escândalo. Isso para eles é a forma que eles executavam a lei, a penalidade. E tinha que ser um crime muito cruel para receber essa penalidade. E nós sabemos que Jesus não tinha crime algum. E loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou o seu corpo para a crucificação e se fez a maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Número 2. Reconciliados pela cruz. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz
e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Sacrifício vicário, sacrifício substituto. E a vitória de Cristo sobre a morte. Porque nós sabemos que Jesus não morreu. Ele se entregou para a morte. Ele não morreu, a morte não podia matá-lo, mas ele se entregou para a morte. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne o novo homem foi criado fazendo a paz, é que também evangelizou para vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz de Deus entre os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Reconciliação significa voltar de novo ao relacionamento, religar. Reconciliação significa recomeço de novo. E Jesus, pelo seu sacrifício, ele permitiu essa reconciliação de Deus com o homem, nosso com Deus, e está também sobre os nossos ombros o dever de proclamar essa reconciliação a todos quantos ainda não conhecem. É a mensagem do ID de Jesus, que ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas que estão longe, todas as pessoas que estão distantes de Deus. Nós temos como dever e direito de falar dessa reconciliação. Tanto que Paulo vai dizer assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim, Paulo diz, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Por quê? Porque tem pessoas que se convertem e eles pegam a salvação só para eles, né? Eles não comentam, não divulgam com ninguém esta salvação. 3, eu acho que é o último, né? Nós vamos terminar bem cedo. Reconciliados na cruz, em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, ou seja, com Deus, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque é a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios. Ou seja, Paulo está falando no versículo 14 sobre a inimizade dos homens, mas ele dá ênfase sobre a inimizade do homem com Deus, vertical, horizontal, vertical, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. Paulo estava falando sobre os judeus e os gentios, explicando sobre essa reconciliação dos dois, mas nós devemos entender que Paulo também está se referindo à reconciliação entre Deus e os homens. Porque quem são os povos gentios? Nós somos comparados com os gentios. Nós somos comparados com os gentios. Nós não somos judeus, nós somos de outra nacionalidade. Interessante que esses irmãos perguntarem para os judeus hoje. Existem os judeus messiânicos, que são os judeus que são convertidos e acreditam em Jesus. E os judeus tradicionais, eles não acreditam em Jesus sendo o Messias, sendo o Filho de Deus. Os irmãos forem hoje e perguntar para algum judeu que não é um judeu messiânico, um judeu que aceita o sacrifício de Cristo, cristão, ele vai dizer que Jesus é um profeta, que Jesus foi um mártir, um homem que martirizou-se, vai dizer que Jesus foi um bom pregador, alguém que anunciou, alguém que falou de Deus, mas eles não acreditam ainda que Jesus é o Messias, tanto que eles esperam o Messias, e nós sabemos que Cristo é o Messias. Por isso que João diz assim: ele veio para o que era seu. É por isso que nós temos que entender o versículo. Ele veio para o que era seu. Para o quê? Para a sua missão. Qual que era a sua missão? Morrer na cruz. Mas os seus, ou seja, o povo que deveria acreditar nele em primeira mão, não acreditaram. Aí eles, mas todos quantos acreditaram e o receberam, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Glória a Deus por isso, né, meu irmão? As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo
levou nossos pecados no madeiro. Os irmãos já leram que quando Jesus estava crucificado na cruz, ele fez uma oração a Deus, ou melhor, acho que duas orações, não me falha a memória. A primeira, uma delas, para que Jesus perdoasse os malfeitores. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E a outra, ele orou a Deus, porque ele sentiu falta do olhar, da presença de Deus. Ele dizia assim: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ele estava querendo dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento ele via Deus de costa. Por quê? Porque Jesus estava carregando todos os nossos pecados. E Deus não tem relação com o pecado. Então é nessa hora, quando Jesus carregava todos os nossos pecados na cruz, que ele ora e diz: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Estava no madeiro, pendurado, carregando todos os nossos pecados. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi gravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Nós temos que entender duas coisas quando se fala sobre a igreja. A igreja ela é entendida por duas linhas de pensamento. Primeiro, a organização, e segundo, o organismo. O que é organização? Organização se refere a denominações. Por exemplo, nós temos a Assembleia de Deus. Os irmãos sabem que existem outras denominações. Essa é a organização da igreja, das igrejas. Mas a igreja não é só uma organização em questão denominacional. A igreja ela é um organismo vivo. Ela é um organismo. Além da organização, ela é um organismo que faz parte do corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. E é por isso que Paulo vai nos ensinar isso, dizendo que a igreja é o corpo e Jesus é a cabeça. O novo nascimento não tem como você dizer que você nasce de novo se você não pertencer ao corpo de Cristo. Não está em xeque a questão denominacional, a organização, mas está em xeque aqui o organismo. Amém? Nascer de novo. Segundo aos Coríntios 5, versículo 17, lá vai falar do novo nascimento, do homem que nasce de novo. Chegamos aqui na conclusão bem cedo hoje. Então vamos ler a conclusão, depois eu faço um resumo de toda a matéria. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz, em seu sacrifício. Derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade. Criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Eu queria voltar aqui para os irmãos na introdução, nas partes onde nós fazemos uma releitura, não de toda a lição, mas do que foi aprendido. Um diz que existia uma parede de separação, um muro, que existe fisicamente, existia um muro fisicamente, 1,5 metro de altura, que impediu os judeus de passar. Simbolicamente, espiritualmente, a lei que os judeus se casavam fazia com que as pessoas ficassem de fora, com que os judeus ficassem de fora. Jesus veio, teve a revogação da lei, principalmente a cerimonial, porque não vai precisar mais de sacrifício. Jesus é o sacrifício vivo. Ele formou a paz entre os homens, tanto na horizontal quanto na vertical. Cristo é a nossa paz. Pelo sacrifício de Cristo, Ele dá forma, Ele dá edificação à igreja.
e pelo sacrifício de Cristo, nós que estávamos longe, se aproximamos, e hoje nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Peço perdão para os irmãos devido às nossas limitações, mas aquilo que a gente pode expressar aos irmãos, a gente expressou. E eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar a Deus, agradecer por esta aula. Depois eu retorno para o irmão Valdir dar os agradecimentos e podemos encerrar, irmão? Então vamos encerrar. Convido os irmãos para se colocar em pé. A todos os irmãos que estão na sua casa, obrigado a você que nos acompanhou. Aprendemos hoje sobre Cristo e a nossa reconciliação com Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai Celestial, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, te dou graça, glorifico o teu nome. Peço que o Senhor abençoe, Pai, a vida dos teus servos que vieram aqui, Senhor, esta manhã para aprender da sua palavra. Peço que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, Pai, que estão em suas casas. Senhor Deus, que estavam nos acompanhando. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esse ensinamento. Que aquilo, Senhor, que as nossas limitações não pôde passar aos irmãos, que o teu Santo Espírito esteja abençoando e iluminando, dando graça a cada um deles, para que, Senhor, continue aprendendo a sua palavra. Nos dá um dia abençoado e fica conosco, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Encerrando, nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém.